em Atos capítulo 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este precisa ser o nosso posicionamento. Ontem falamos aos irmãos a respeito de como todas as estratégias precisam estar fundeadas, precisam estar sustentadas por um amor pelas almas que seja maior do que o amor que nós tenhamos por nós mesmos. Conquanto isso possa parecer um certo exagero, eu quero evocar uma palavra que o pastor Robertson acabou de usar, viver o Evangelho radical. E o apóstolo Paulo demonstrou o que isso é quando disse: por amor de vós, eu me gastarei e me deixarei agastar. Significa que você em si mesmo, sua vida por ela própria, é o meio pelo qual o Senhor Jesus Cristo alcança as almas. E como acontece com qualquer instrumento, como acontece com qualquer ferramenta, como se dá com qualquer utensílio, ele existe para ser gastado, para ser usado. Claro que o Senhor Deus nos renova. Se lermos a palavra do Senhor, no capítulo 40 do profeta Isaías, aprendemos que nós podemos voar como as águias, nós podemos correr, podemos caminhar e ter as nossas forças renovadas. E o Senhor Deus cuida de nós, mas nós cuidamos do trabalho que o Senhor nos concede fazer. E hoje nós vamos ver algumas definições importantes sobre o que é evangelismo. Evangelismo é o zelo em propagar o Evangelho. Evangelismo é a meta de levar a palavra de Deus, é o desejo sincero de levar a pregação a toda a criatura, em todos os lugares, em todos os tempos, por todos os meios. É isso o que o Senhor Jesus espera de nós. Há uma história que ficou muito famosa há uns 120, 130 anos atrás, mas, irmãos, veja bem que eu estou lhes dizendo de uma ilustração. O que eu vou lhes contar não é doutrina, o que eu vou lhes contar não é canônico, não é bíblico. Alguém resolveu explicar a urgência evangelística contando uma historinha. E a história é a seguinte, que não aconteceu, só para deixar bem claro, mas para bem explicar. Que quando o Senhor Jesus, terminados os dias de seu ministério terreno, foi assunto aos céus, como está escrito em Atos no capítulo 1. Chegando lá, foi interpelado por um anjo. E o anjo disse: Senhor, e agora? O Senhor foi lá, morreu, ressuscitou, o Evangelho está explicado e demonstrado, mas o Senhor está aqui. E como fica o resto da humanidade para conhecer essa mensagem? Aí o Senhor Jesus teria dito: olha, deixei na terra um grupo de 12 apóstolos e eles vão se encarregar disso junto com a igreja. E o anjo disse: e se eles falharem? E aí Jesus teria respondido: não tem plano B. E não tem mesmo. A história por si não aconteceu. Mas se há uma coisa nela que não pode ser desprezada, é que nós somos não o plano A, o único plano. Porque o Senhor Deus não é pego por imprevistos. Não é surpreendido por dificuldades. Ninguém aqui deve pensar, nenhum homem deve concluir que o pecado surpreendeu a Cristo, surpreendeu a Deus, e a queda da criação foi um choque terrível. Nas pressas Deus sempre fazia, diz, Jesus vai lá e morre pelas pessoas. Não, o Senhor Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde o princípio de todas as coisas, já era sabido do nosso Senhor, do nosso Deus e Criador, que infelizmente o homem pecaria. E seria, conforme ontem aprendemos aqui, separado, não é isso que significa esse símbolo de divisão que está nas camisas bonitas que os irmãos estão usando? Separado de Deus pelo pecado. E isso não pegou Deus de surpresa. De igual modo, a igreja não tem um plano substitutivo para si. Você tem que fazer a obra do Senhor.
É por isso que nós sabemos que existe a igreja visível, que é aquela que se organiza, que se mostra através dos seus valores denominacionais, e isso muda de igreja para igreja, de placa para placa. Mas existe a igreja que é acima destas, que é a igreja invisível, a igreja que milita, a igreja que ganha almas, a igreja que evangeliza, a igreja que olha para o pecador e sabe, há uma alma que precisa do meu trabalho para ser resgatada do pecado em que se encontra. O problema está em que muitas igrejas deixam e abandonam o seu caráter de igreja invisível, abraçam como missão a tarefa de ser igreja visível, e ao final de tudo isso se torna o pior tipo de igreja que há, que é a igreja vistosa, aquela cujas ações existem apenas para a promoção de si, mas não conosco. Em nome de Jesus, não conosco. Nós seremos a igreja invisível, a igreja atuante, a igreja relevante. E se há uma coisa que bem define o trabalho missionário, é que ele é a função da igreja. E o que define a igreja é que ela trabalha por missões, por ganhar almas, tanto no âmbito em que ela se encontra localizada geograficamente, quanto para além das suas fronteiras. Esta é a verdadeira igreja, e a igreja que é assim é relevante. Ontem, ao final do culto, eu estava comentando com o vosso pastor sobre uma preocupação que está no meu coração há muitos anos. Eu cheguei na ETAD em 2004. Fui para lá para trabalhar na coordenação acadêmica da nossa faculdade. O Senhor Jesus, por misericórdia, por bondade, nos méritos dele, nos deu ali a bênção do Senhor, e de quase 4 anos para cá, eu abracei também, porque Deus assim nos concedeu, através do nosso presidente, o pastor Terry, a coordenação geral daquela instituição. E estamos ali servindo a Jesus. Desde aquele momento, eu comecei a colocar diante do Senhor, em oração, algo que até então me era caro e era um desejo, mas que não me estava às mãos para fazer. A partir de certo momento passou a estar. E comecei a orar. E a minha oração é a seguinte: Senhor, a ETAD é uma escola. Ela não é uma igreja no formato convencional. Ela é uma agência do reino que serve as igrejas. Diante disso, precisa ser relevante do ponto de vista de ganhar almas. Enquanto essa escola, e era o que eu sempre disse e digo a Deus em oração, enquanto essa escola limitar-se à instrução de obreiros, ela faz uma boa parte do seu chamado, mas não faz tudo. E comecei a dizer: Senhor, gostaria de poder levar a palavra em forma de ensino aos presídios. Eu não sei como. Irmãos, 3 anos e 4 meses orando por isso. Orando, pedindo, lembrando ao Senhor em oração. Ontem de manhã eu recebi a informação de que, depois de muita insistência, o diretor do complexo de presídios da cidade de Hortolândia, que fica ao lado de Campinas, finalmente concedeu a autorização para a ETAD levar o estudo da palavra de Deus para dentro do presídio. E ele nos disse assim: só que vocês não podem trazer os livros aqui para dentro. Me deixou um pouco triste, porque os irmãos sabem que a gente gosta dos livros, né? Mas eu entendo, não tem problema nenhum. Então ele nos permitiu que a ETAD atue ali para aqueles interessados, alguns cristãos, outros não, e só pode deixar o conteúdo exposto numa projeção, não pode ter livros. Amém. A palavra de Deus não precisa de plataforma, ela se sustenta. Então ela será ensinada, ela será levada àqueles presidiários. E na minha oração, eu disse ao meu Senhor que isto nós façamos totalmente de graça, porque não são alunos, são almas antes de tudo. Outros alunos não estudam de graça, pagam, mas que eles agora saibam que o investimento financeiro deles financia uma obra missionária e evangelística.
É isso que queremos. E as perguntas surgiram durante esses meses, esses anos de oração, e elas são justificáveis, elas merecem resposta. Mas pastor, não vai cobrar, não vai onerar a idade, não vai ser ruim. Irmãos, eu sei de uma coisa: a obra de Deus feita ao modo de Deus conta com os recursos de Deus. E não é uma frase minha, é de Hudson Taylor, pai das missões na China. E este homem experimentou o que significava ser sustentado pelo Senhor quando ganhava almas. E é o que nós experimentaremos lá, e o que os meus irmãos estão experimentando aqui, e muito mais gozarão disso em nome do Senhor. A igreja tem que ser relevante, só é se ganha almas. Também estava comentando com o pastor, não sei como, ainda não sei como, mas eu tenho orado, e o meu Senhor abrirá essa porta para nós, para que levemos o estudo da palavra de Deus organizado, sistematizado, para formar obreiros nas nações africanas de fala portuguesa. Nós recebemos muitos pedidos de ajuda de lá e estamos tentando de todas as formas. Até agora Deus não nos deu isso, mas Ele dará. E a gente dobra os joelhos e ora, assim como se orou pela Escócia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morrerei. Também oraremos nós pelo nosso país e por todas as almas: Senhor, dá-nos as nações por herança, ou eu morrerei. Isso é o que faz a igreja relevante. Então, evangelismo é isso, é zelo, é cuidado, é amor pelas almas. E este zelo precisa nos consumir. Esse zelo precisa trazer sobre nós um fogo que faz com que a nossa alma fique enferma de amor pelas almas pecadoras. Salmo 69 diz: o zelo pela tua casa me consumiu. É isso, irmãos. É ver a obra do Senhor avançando e participar disso, mas sofrer quando ela não avança, sofrer quando as almas não são alcançadas, sofrer quando o Evangelho não é pregado, e clamar, interceder, rogar, porque esta não é uma batalha que se trava em pé, é uma batalha que se trava de joelhos. E quando você dobrar os joelhos para interceder pelo trabalho evangelístico, pelo trabalho de missões, para ganhar almas, prepare-se, porque ouvirá a voz de Satanás. Talvez você pensou que eu fosse dizer que era a voz de Deus, não é? É a de Satanás. Onde estão aquelas duas irmãzinhas que falaram ontem sobre o diabo te chama pelo seu pecado? Onde está a minha filhinha? Ali, Deus abençoe vocês. Leram a frase em algum lugar e usaram ontem. Irmãos, vou contar uma experiência para os irmãos entenderem. Meu pai, eu digo isso com muita alegria, meu pai, acho que é a pessoa mais crente que eu conheço. Um homem que ora muito. Ele acorda pelas madrugadas e clama, intercede. E algumas coisas têm acontecido em seu ministério desde há muitos anos por orar, por clamar. E meu pai, por alguma razão que ele ainda não sabe qual é, tem um amor pela Rússia, mas é um amor tão grande pelo povo russo, e intercede por aquele povo há muitos anos. Certa noite, de madrugada, ele estava em casa, joelhos dobrados, orando pelas nações, orando pela Rússia, intercedendo pelo leste da Europa, e ele ouviu o diabo dizer: por que você ora pelas nações? Você não é político, você não é diplomata, você não entende de política internacional. Por que você clama pelas nações? E ele parou de orar. Sentiu um frio tomar o seu coração e a oração cessou. Mas no mesmo instante, o Espírito Santo lhe disse: chore pelas nações, clame pelas nações. E ele tapou os ouvidos e continuou a orar. E a voz retirou-se, porque quando resistimos ao diabo, ele foge de nós. E o diabo se levanta contra toda a igreja relevante. Naquele momento, talvez Satanás não tivesse um pecado do qual chamá-lo, mas chamou pela qualificação que ele não tinha.
você é não diplomata, você é não especializado, você é não qualificado. Não ore, nós somos os intercessores. O mérito é de Cristo, a oração é nossa. O mérito é de Cristo, o clamor é nosso. O mérito é de Cristo, a intercessão é nossa. O mérito é de Cristo e o poder agora é nosso também, porque Ele nos deu o mesmo poder que tem, para que através de nós as almas sejam ganhadas, os enfermos sejam curados, os demônios sejam expelidos e a obra do Senhor cresça. É o zelo evangelístico. E existem os meios pelos quais este zelo desponta, este zelo se mostra, esse zelo se faz sentir aqui e no céu. Nós temos algumas coisas a serem colocadas em prática. Como a igreja ganha almas? A igreja ganha almas para o seu Senhor através das suas práticas. Isso está lá na página 7. Cultos públicos, campanhas de reavivamento, escola dominical, escola bíblica de férias, cultos para as crianças, visitas aos hospitais, asilos, orfanatos, presídios, cultos ao ar livre, literaturas evangelísticas, programas de rádio, televisão, internet, cartas evangelísticas, evangelismo pessoal. Agora, os irmãos, vejam que nós temos uma lista longa. Apenas o primeiro terço dessa lista acontece aqui dentro, que são os cultos, as campanhas, a escola dominical, a escola de férias e os cultos para as crianças. O restante todo é fora. Um dos maiores ganhadores de almas da história foi, sem dúvida alguma, Wesley, John Wesley. A palavra de Deus na história nos conta que Wesley, quando nasceu e viveu, e eram os anos 1700 na Inglaterra, a Inglaterra não era nada daquilo que hoje ela é. Era um país falido moralmente. Era uma nação onde as pessoas gastavam seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é sustento. A Inglaterra setecentista era tomada pela embriaguez, pela prostituição e pela violência. Wesley foi criado nesse ambiente. Mas a história nos conta que a mãe de Wesley, cujo nome era Susana, foi uma mulher espetacular, incomparável. E se a história estiver correta, e está, Susana criou 19 filhos nos caminhos do Senhor. E tem gente que passa por com 2. Susana achava tempo para ler a Bíblia com os seus 19 filhos. Ela tirava na sua vida muito disciplinada 1 hora semanal com cada filho, porque realmente 19 filhos é uma pequena empresa, tinha que ser uma coisa muito bem organizada. E esta mulher, lendo a Bíblia tantas vezes, com tantos filhos, já tinha a sua mente totalmente mudada e transformada pela palavra de Deus, de modo que até quando Susana fazia graça, ela fazia usando a Bíblia. Esse é um nível de espiritualidade difícil de alcançar. E a história conta que, certa ocasião, a casa em que morava a família Wesley, o pai de John Wesley era um pastor congregacional, essa casa pegou fogo e todos conseguiram sair, mas o Wesley ficou preso no 2º andar da casa. Ele tinha 5 para 6 anos de idade. Os socorristas conseguiram entrar, tomaram o Wesley, passaram por uma das janelas para fora e ele foi entregue à sua mãe. Agora já todo sujo da fuligem, com o seu rosto que era tão branquinho, próprio de um menino inglês, todo sujo daquela fumaça, da casa que ia se tornando carvão. Quando Susana tomou o menino nas mãos, citou o profeta Zacarias: mas não é este o tição tirado do fogo? Mal sabia ela que naquele momento a sua boca era a boca de Deus, porque aquele rapaz tornou-se de fato um grande ganhador de almas. Mas há um momento que separa o ministério de Wesley em 2, divide-o em 2. E eu estou dizendo do ministério, eu estou dizendo da sua vida espiritual, porque a sua vida espiritual foi dividida, foi cismada por uma experiência que os irmãos metodistas chamam de a experiência do coração aquecido, que foi quando Wesley foi batizado com o Espírito Santo.
mas eu estou falando sobre a sua vida ministerial. E essa vida foi cismada em duas etapas, em duas partes, quando Wesley entendeu algo que para nós agora pode estar se tornando óbvio. Veja o que eu disse, pode estar, começa a estar, mas que para Wesley não era, nem ainda fazia parte de uma possibilidade. Wesley entendeu certa feita, observando um evangelizador, um pregador de origem alemã, que ao invés de pregar a Bíblia dentro da igreja, pregava fora. E aí Wesley entendeu aquilo que para nós começa a se tornar óbvio, que a igreja precisa pregar aqui, mas principalmente lá. O entendimento de Wesley era o seguinte: quem quiser Jesus que venha no culto, já sabe onde ele está. A questão é que as pessoas podem não ter a força suficiente para serem trazidas ao templo. Elas talvez não queiram ser trazidas ao templo. Possivelmente elas não suportariam 1 hora de pregação, ou 1h20, como os irmãos hoje vão ter. Provavelmente elas se cansariam nos primeiros cultos em manter-se em pé para acompanhar o louvor, que às vezes dura 10, 15 minutos, mas eu já fui em igrejas em que o louvorzão era de 1 hora. Eu mesmo me sento, irmão. Eu já não sou mais a águia que voa, eu sou o caminho do velho que se arrasta de Isaías 40. Meu joelho cansa, meu joelho dói. Eu tive uma vida de atleta, eu jogava vôlei na hora do almoço do trabalho. E um dia, jogando vôlei na hora do almoço do trabalho, eu torci o joelho, nunca mais ele foi o mesmo. Então, eu não tenho mais esse porte físico, consigo ficar em pé tanto tempo, dependendo da animação da igreja, eu sinto. Me dói. Tem gente que pensa algo assim: não vou, é muito tempo em pé, senta, levanta, não vou participar dessa ginástica gospel, não vou para a igreja, não quero ouvir, não quero participar. Pensa e conclui erroneamente que chegando aqui a palavra é para julgá-la, quando a palavra é para discernir o que ela faz de errado. E o mundo anda tão sensível que já não sabe a diferença entre discernimento e julgamento. Quando nós discernimos o que é certo e o que é errado, as pessoas pensam: estão me julgando. Não, estou te esclarecendo, estou lhe dizendo que é errado. Mas ninguém quer vir à igreja para isso. O Wesley entendeu que a igreja precisava ir atrás do pecador, e assim foi. Ao final de sua vida, ele morreu perto dos 90 anos, o Wesley tinha proferido 40.000 pregações. Ele e seu irmão Charles Wesley haviam composto durante a vida quase 15.000 hinos. E eram canções longas, não é como o worship moderno que tem 4, 5 linhas, não. Algumas dessas canções tinham 10 estrofes, para cantar e ensinar por canto a doutrina da palavra de Deus. E isso era cantado nos templos, era pregado nos templos, quase sempre era do lado de fora. Então nós temos ações aqui, mas temos que fazer certas ações lá fora. Precisamos ir onde as almas estão e pensar no óbvio, e depois voltar e pensar mais uma vez no que não é tão evidente. Hospitais, asilos, orfanatos, presídios, é o óbvio. E onde não é óbvio? Onde mais nós poderíamos pregar? A lista não para. E a resposta para essa lista é: onde houver almas. Você precisa pregar onde as almas estão. Mas para fazermos isto, precisamos estar munidos de algumas questões, e eu as chamo de basilares. Não importa qual é a estratégia, não importa qual é o recurso, não importa qual seja o ambiente, algumas leis evangelísticas são fundamentais e elas não podem ser mudadas. Nós precisamos saber fazer, por exemplo, as visitações, independentemente de onde elas aconteçam. Quer você esteja visitando a casa de alguém, quer esteja visitando um hospital, um presídio, quer esteja passando e conversando na rua com alguém que está envolvido em algum trabalho, todas as visitações, eu não vou chamar de visita pura e simples, porque talvez visita vai remeter você ao ambiente doméstico. Eu estou falando de algo que pode acontecer em qualquer lugar. As visitações precisam de duas palavrinhas-chave: simplicidade e prudência. Com simplicidade e prudência, as portas se abrem para qualquer um de nós.
simples e prudente. O simples significa que há lugares em que uma ação mais extravagante, uma presença mais extravagante, não é apenas possível, ela é até bem-vinda. Mas a simplicidade cabe em qualquer lugar. Irmãos, vocês têm alguém aqui que gosta, se interessa por assuntos de moda, de roupa, de vestimenta? Uma vez eu estava acompanhando alguém falando sobre isso e a pessoa disse assim: depois que você estiver pronto, vestido, arrumado, na porta de casa para sair, olha mais uma vez da cabeça até o pé. O que lhe chamará a atenção nessa varredura, você arranca fora. Pronto. Isso é uma regra fundamental para você andar bem vestido. Simplicidade é isso. O que em minha visita, em minha visitação, pode causar mal-estar? O que puder causar mal-estar, você tira. Em um hospital, em um presídio, as regras são rigorosíssimas. Não tente burlá-las. Os obreiros têm uma carteirinha de ministro do Evangelho e esta carteira lhes dá acesso aos hospitais fora do horário de visitação. Significa que nós podemos fazer qualquer coisa que quisermos no hospital? Não podemos. E isso que é um recurso tão precioso para nós, nos foi tirado durante essa pandemia. Porque em nome da preservação, em nome do não contágio, as portas dos hospitais foram fechadas para os ministros que podíamos entrar lá e não mais podemos depois de certo momento. Imagine você quanta gente foi para o inferno sem a chance de um contato último, derradeiro com a mensagem da cruz. Eu não sei como você receberá o que eu vou lhe dizer. O que eu vou lhe dizer faz parte da minha convicção. Eu faço a leitura do mundo a partir da Bíblia. Leio os jornais e vejo as notícias como se a Bíblia fosse meus óculos. E a minha leitura é a seguinte: nós não estamos vivendo mais os tempos escatológicos. Nós já vivemos os tempos apocalípticos. Nós estamos vivendo os capítulos 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse. A partir daí, o quadro se descortina quando Cristo vier arrebatar a igreja. O que eu não sei quando vai acontecer, mas não demora muito não. E quando o Senhor Jesus vier, a igreja estará com Ele, e o que vem aqui na terra você conhece bem. Mas nós já vivemos os primeiros 3 capítulos do Apocalipse. E os primeiros 3 capítulos do Apocalipse são de igrejas, ou que eram igrejas verdadeiras e deixaram de ser, igrejas que não se importam em retornar a ser a igreja que um dia foram, e igrejas que sofrem por quererem ser a igreja autêntica de nosso Senhor. E o diabo conhece da palavra de Deus muito mais do que nós, não duvide disso. Obviamente ele se utiliza da Bíblia tentando torcê-la para arrastar os incautos para o inferno. Mas conhecendo a Bíblia como conhece, ele sabe tão bem quanto eu estou dizendo aos irmãos que nós já estamos na era apocalíptica. E por assim ser, tudo isso que aconteceu nesses últimos 2 anos, à guisa de pandemia, à guisa de uma crise sanitária mundial, não foi nada diferente do que um último grande ensaio geral das forças do mal para saber como agir a partir do momento em que Cristo vier buscar a igreja sobre a terra. Eu li um livro uns anos atrás chamado A Fé dos Demônios. E, irmãos, eu me surpreendi com o quanto o diabo vem aperfeiçoando as suas estratégias ao longo dos anos e o quanto a igreja vem se acomodando ao longo de décadas. A igreja brasileira, especialmente as Assembleias de Deus, no princípio da sua história em nosso país, era uma igreja eminentemente evangelística, ganhava almas. Veja hoje todo o esforço que é preciso fazer para que nós retornemos aquilo que é nada menos do que a nossa obrigação. Aquilo que
Ele é como um leão, bramando, rugindo, só esperando. A qualquer vacilo, ele arranca as almas de onde elas estão e as leva para o inferno, para junto de si. Nós precisamos, então, nas nossas visitações, de simplicidade e prudência. A prudência é aquilo que faz com que as portas abertas permaneçam abertas. Simplicidade abre portas, prudência deixa-as abertas. Quando nós fazemos as nossas visitações, e elas são não apenas eficientes, mas são eficazes, isto é, cumpre o programado e consegue o objetivo desejado, as portas sempre se mantêm abertas para a igreja do Senhor. Eu já vi alguns casos de gente que, visitando os hospitais, quebrou costela de paciente porque mexeu nas camas. Eu já vi gente que, visitando o presídio, foi posto para fora da unidade penitenciária por quebrar regras de segurança. Eu já vi portas de casa se fecharem para pessoas que, entrando lá, ao invés de falar do Senhor Jesus, falaram mal da fé de quem os estava recebendo. Contaram uma história para os irmãos que me lembrei quando o pastor Horace estava falando sobre a entrega das Bíblias. Quando meu pai pastoreou sua primeira igreja, ele disse aos irmãos: nós vamos deixar uma Bíblia em cada casa desta rua, da rua da igreja. E depois disso vamos espalhar para as ruas ao redor, até que todos os bairros onde a igreja, todo bairro onde a igreja está, nós tenhamos deixado uma Bíblia dentro de cada casa. E aí, irmãos, a igreja se mobilizou, foi um negócio bonito de ver. Os irmãos levantaram dinheiro para comprar as Bíblias para cada casa da rua em 2 semanas. O que se torna bastante incrível, porque era uma rua muito longa, muito longa. Era muita casa. 2 semanas todos estávamos prontos. E aí saímos para entregar uma Bíblia em cada casa. Formamos várias equipes de 3, 4 pessoas e fizemos a rua inteira numa tarde. Mas eu me lembro bem que num certo momento daquela tarde, alguém veio correndo até onde meu pai estava e disse: pastor Clodomir, corre porque deu confusão. E meu pai correu lá. Estavam 3 irmãos conversando com o dono de uma casa. Aliás, eles já tinham parado de conversar há algum tempo, já estavam começando a falar alto um com o outro, porque o homem era budista e não queria receber a Bíblia. E os irmãos: tem que receber, é uma Bíblia em cada casa, recebe, pega. Não queria. Aí meu pai chegou lá: tudo bem, meus irmãos, Pai do Senhor, tudo bem, vizinho, eu sou pastor da igreja, nós viemos trazer um presente aqui para o senhor. E o homem disse: pastor, eu não quero, eu sou budista. Aí meu pai disse assim para ele: ah, então o senhor é seguidor de Siddhartha Gautama. Assim, quem é Siddhartha Gautama? Meu pai disse: é o Buda, o nome do Buda é Siddhartha Gautama, o senhor não sabia? Não sabia. Pois então, o Buda, Siddhartha Gautama, quando era jovem ainda, decidiu sair do palácio em que ele morava e ir em busca da verdade. O senhor conhece essa história? Não conheço. Então vou contar para o senhor. Sentava-se na calçada. E o Buda saiu pesquisando em todas as religiões que estavam ao seu alcance. Sabe o que é interessante, vizinho? Ele não rejeitou conversar e aprender sobre religião nenhuma, de modo que se ele estivesse aqui, ele ia ser o primeiro a pedir uma Bíblia para ele. Tá bom, me dá a Bíblia aqui. No domingo o homem estava lá na igreja para aceitar Jesus. Simplicidade e prudência. Não é briga, não é forçar. A nossa função é pregar. Quem salva? Aleluia. A sua função é pregar. Quem convence? O Espírito. Então prega a palavra. Simplicidade e prudência. No trabalho evangelístico, devemos usar da melhor literatura disponível. Agora o nosso irmão da mídia vai exibir uma imagem aos irmãos, pedir a ajuda dele. Aí está. Esse livro chama-se E Agora? Tudo o que você deve saber agora que Cristo libertou sua alma da morte.
Esse livro foi escrito há cerca de 35, aliás não, esse livro foi escrito há 50 anos atrás pelo pastor Bernard Johnson, fundador da ETAD. É um livretinho, na verdade, é bem fininho assim, e ele é literatura específica para entregarmos na mão de quem aceita a Jesus como Salvador. Porque quando nós pensamos em literatura evangelística, o que nos vem à mente por primeiro? Folheto para o não crente, não é verdade? Mas depois que a pessoa aceita Jesus. Então aí nós temos um material publicado pelas edições Bernard Johnson, a editora da ETAD, para trabalhar o coração daquele que acabou de aceitar a Cristo. Esse livro, a impressão deste livro, custa para a ETAD R$ 1,90. E nós vendemos o livro para as igrejas que estão em campanha evangelística a partir de R$ 2 o preço. Nós não fazemos lucro nisso. Cobrimos as operações no limite mínimo, porque o objetivo é ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós fizemos a primeira tiragem e pensamos assim: vamos fazer 3.000 e vamos ver o que acontece. Será que as igrejas estão interessadas? Para nossa felicidade, acabaram-se os livrinhos em 2 semanas. Mandamos fazer mais 3.000. Os livrinhos já estão no fim, depois de mais 3 semanas. Já estamos encomendando mais 5.000, porque a urgência de ganhar almas para Cristo é algo realmente verdadeiro. E há muitas igrejas sendo despertadas, glórias a Deus por isso. Então está aí uma sugestão aos nossos irmãos, para que quando ganhar uma alma, você tenha um livrinho desse pronto. E aí vem uma questão: talvez você vai esperar que o pastor e a equipe de evangelismo desembolsem o dinheiro e comprem bastante desses livros para as ações evangelísticas da igreja. Amém, tomara que aconteça mesmo. Mas por que você também não tem um livro desse dentro da sua bolsa, dentro da sua pasta, junto com você? A todo momento, a todo instante. Ou você não entendeu ainda que não há hora para ganhar almas? Paulo disse a Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta, a partir do verso 16: toda palavra é inspirada e proveitosa para redarguir, para ensinar, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí o capítulo acaba aí, mas a conversa não. Logo no capítulo seguinte, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz: por causa disso eu te conjuro que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, pregues, redargues e ensine com toda longanimidade e doutrina. Você tem o mais precioso de todos os recursos: prega a palavra. Como? A tempo e fora de tempo. Você deveria ter um livrinho desse com você o tempo inteiro, admitindo, assumindo que a todo momento você estará disposto e disponível em ganhar uma alma para o Senhor Jesus. E quando entregamos uma literatura, como foi o caso dessa história da Bíblia que eu contei, irmãos, entregue de forma convicta, positiva, alegre, e se ela for recusada, amém, mas você fez o seu papel. Em Ezequiel, no capítulo 2, Deus disse a Ezequiel: agora vai, tu te levanta e prega contra esta casa, a casa de Israel, que é casa rebelde, mas ela não te ouvirá, porque é povo de dura cerviz. Eles serão para ti como espinhos e abrolhos, mas se de todo te calares, da tua mão requererei este sangue. Então prega. Acho bom você começar logo, porque o Senhor Deus te deu esta missão. Então, quando você for entregar um folheto, se você for tímido como eu, nas histórias que contei ontem, o máximo que você puder dizer: olha, está aqui, Jesus te ama, amém, meu irmão, amém. Uma das pregações mais poderosas da história da humanidade foi também uma das mais curtas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Que sermão poderoso, irmão. Que pregação poderosa. Então vai e prega. Não precisa fazer diferente, não. Você consegue dizer só Jesus te ama? Amém, isso aqui, Jesus te ama. E se o folheto for recebido e for jogado fora? Você vai lá discretamente, recolhe, não deixa ele no chão. É palavra do Senhor.
Você vai poder usá-lo para mais alguém mais adiante. Mas nós precisamos escolher as melhores literaturas e entregá-las da melhor forma possível. Existem ocasiões especiais para isso, que são as campanhas evangelísticas. Mas existem as ocasiões despretensiosas. Não sei como é o seu dia a dia, mas talvez você pegue ônibus todo dia para ir para o trabalho, para ir para a escola. Irmão, entregue o folheto ao motorista. Não sei se aqui ainda tem trocador de ônibus ou não, os coitados dos trocadores perderam o emprego, né? Com aqueles passes eletrônicos. Mas se o ônibus que você pega tiver o cobrador, entregue o folheto para o cobrador. Nem que seja todo dia o mesmo folheto, mas entregue. Uma hora essa alma vai se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Indo à padaria, indo ao mercado, indo abastecer o carro. Há uma coisa que talvez nós estejamos errando, que é a de transferir para as nossas igrejas as responsabilidades evangelísticas. Irmão, não é responsabilidade do pastor, não. Isso é responsabilidade do crente. O crente deve ganhar almas para o seu Senhor. Se fizermos isso de maneira organizada, é ponto para nós. Mas se formos esperar pelas maneiras organizadas para fazer, estamos errando. Temos que ganhar almas para o Senhor a todo momento. Por isso, existem esses fundamentos para a prática evangelística e eles são necessários tanto para as ações organizadas, para as ações chamadas criativas e para as ações de evangelismo pessoal, começando por tato e sensibilidade. Nós precisamos abordar com diplomacia, com discernimento, com sensibilidade, com jeito, saber chegar nas pessoas para falar de Jesus. Estava assistindo uma matéria hoje de manhã, no jornal, liguei lá para dar alguma olhada no que estava passando, e aí vi que algumas empresas estão investindo massivamente na formação dos seus vendedores, para que o vendedor, quando for abordar alguém dentro de uma loja, não chegue lá para dizer simplesmente, posso te ajudar? E a pessoa responda, estou só dando uma olhadinha. Então, existem pessoas que estão estudando formas de se chegar ao consumidor com alguma pergunta cuja resposta não possa ser, estou só dando uma olhadinha. Então, você precisa começar a pensar nas maneiras de abordar as almas, para que elas não digam a você, hoje não, obrigado, deixa para depois. E a maneira mais eficiente para isso é usar de sensibilidade. Mas quando eu digo sensibilidade, eu não estou me referindo a sentimentalismo, não. Eu estou me referindo a um dom espiritual que se manifesta na vida de quem o busca, e é o discernimento de espírito. É pedir de Deus e ser capaz de olhar para alguém e saber o que dizer em razão daquilo que aquela pessoa está sentindo. O discernimento de espírito vai nos levar a situações muito cândidas, de doçura realmente. Quando você se aproximar de alguém e dizer, não sei qual é o problema, mas Jesus tem a solução. Separei para os irmãos. Nós precisamos entender que existem algumas pessoas que são muito desafiadoras para nós podermos pregar o Evangelho para elas. Eu deixei anotado na terceira parte, e os irmãos podem ler depois com calma, algumas outras experiências com a evangelização de viciados em drogas, de grupos de prostituição, também de ambiente universitário. Aliás, um pequeno parêntese, querido papai, amada mamãe, líder de jovem, líder de adolescentes, a idade tem um curso de 10 horas voltado exclusivamente a preparar o jovem para o ambiente universitário. Irmãos, como muitos dos irmãos aqui, eu passei por uma faculdade e eu sempre achei que o grande problema de ir para a faculdade era o seguinte, eu ia para a faculdade sozinho, ia voltar sozinho, meu pai não ia me supervisionar, minha mãe não vai me supervisionar, eu vou ter acesso, quem sabe, às drogas, às bebidas, a relações sexuais,
podia ficar com um monte de moça. É isso que eu pensava. O risco quando eu chegar lá é esse. Esse é o menor dos problemas. O grande risco que há para o jovem cristão na universidade é ideológico. Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos. De cada 10 moços que vão, cada 10 jovens cristãos que vão para a universidade, 6 passam por crises de fé tremendas por causa da ideologia. E 3 nunca mais voltam para os caminhos do Senhor. Quer dizer que de cada 10 moços que a gente manda para a universidade, 3 morrem espiritualmente. 6 passam por crises horrorosas. Eu descobri isso lá. Imaginava que era um tipo de risco, é outro, totalmente diferente. Passei pela faculdade, não bebi, não me droguei, não me prostituí. Mas, irmão, as aulas eram terríveis. Os professores entram em aula com uma missão: arrebentar com a sua fé em Cristo Jesus. É só isso que eles querem. Então nós temos esse curso, é um curso de 10 horas, chama-se Sobrevivendo à Falência Moral da Universidade. Nesse curso ministram o pastor Claudionor de Andrade, eu, minha esposa, a irmã Ana de Andrade, ministram 3 professores doutores da Unicamp e que trabalham com evangelização universitária, e especificamente isso. Além do nosso presidente, o pastor Terry, a esposa dele, a missionária Beth Johnson. É um curso excepcional. Todo pai, mãe, todo jovem adolescente tem que fazer este curso. Mas voltando, fechando parênteses, depois os irmãos leiam sobre os grupos desafiadores, mas de um modo geral eu quero defini-los assim: as pessoas indiferentes a Cristo. Essas pessoas encaram a nossa solicitude pelo seu bem espiritual com indiferença, sem interesse. Talvez eles sejam membros das nossas famílias, talvez eles sejam os nossos amigos, e pensando na condição perdida e perigosa que eles estão diante de Deus, nós ficamos preocupados. Então nós temos que trabalhar com essas pessoas indiferentes, mas é difícil demais trabalhar com indiferente. Na sexta-feira, lá em Curitiba, conversando com o pastor que dirige o núcleo lá, ele estava me contando que ele se converteu para o Senhor Jesus Cristo, mas a irmã dele não. Ele aceitou a Jesus, a irmã entrou para o Espiritismo. E os pais eram católicos, então eles tinham muita dificuldade quando reuniam a família. Mais com a irmã do que com os próprios pais. Então, disse ele que toda reunião de família começava com a irmã fazendo o mesmo discurso. Oi, que bom que estamos aqui, mas cada um com a sua religião, não vamos conversar de religião. Ela era uma desinteressada no seu próprio bem-estar espiritual. Foram 20 anos de oração para Deus libertar aquela alma. Deus libertou. Mas quantos anos? 20 anos de oração. Algumas ações evangelísticas, irmãos, não podem ser em palavras. Não dá para ter pregação, não dá para ter testemunho, não dá para ter intervenção verbal. Tem que ser apenas com o amor, com o carinho, com o abraço e oração. Isso é uma coisa que você não pode deixar de fazer em qualquer circunstância, é orar. E quando você pensar que já orou o suficiente, você tem que orar mais um montão ainda, porque certos demônios só saem com oração e com jejum. São grupos indiferentes ao estado de queda da sua alma. Os homossexuais são um grande desafio, estava dizendo aos irmãos ontem. Como o diabo não conseguiu jogar a igreja contra os gays, jogou os gays contra a igreja. Como se resolve um assunto como esse? Orando muito, intercedendo muito, clamando muito, reconhecendo e entendendo que aquilo que o mundo apresenta como opção da sexualidade, na verdade é uma ação da opressão de demônios sobre as pessoas, que as faz duvidar de como Deus as criou. Todas as vezes que essa questão for psicologizada, a igreja perdeu a batalha, porque é uma guerra espiritual, não é uma guerra de psicologia, não é uma guerra de divã, não é uma guerra de consultório, é espiritual.
Nós precisamos compreender que essas batalhas são travadas contra os indiferentes, acima de tudo, com a oração. Mas como eu vou orar? Vou orar o quê? Ele é indiferente. Certa vez um anjo apareceu, um homem chamado Manoá, e disse para ele assim: você vai ter um filho, ele será nazireu do Senhor, não vai poder cortar o cabelo, não pode tomar bebida forte. E aí Manoá disse assim: eu vou criar esse menino como? E essa foi a oração que o pai de Sansão fez por ele: como criaremos este menino? Essa é a oração que você tem que fazer para poder orar. É estranho, né? Uma oração para poder orar, e não é como se fosse uma pré-oração. Senhor, sabe tal pessoa que é indiferente ao Evangelho? Eu vou orar por ela agora. Como eu devo orar? Irmãos, Deus tem a pauta. A agenda está na mão dele. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece aquilo que nós vamos dizer antes que os pensamentos se formem na nossa cabeça. Vai orar pelo indiferente? Pergunta para Deus como você tem que orar. Senhor, eu vou orar o quê? Esse pastor que estava contando o testemunho dele para nós na sexta-feira, disse que certa noite foi orar pela irmã. Senhor, o Senhor tem que salvar minha irmã. Como eu vou orar? O que eu devo pedir a Ti, Senhor? Aí Deus disse para ele assim: você vai orar me pedindo para que os guias do terreiro de espiritismo não possam mais dar a ela o que ela lhes está pedindo. E aí ele começou a orar: Senhor, retira o poder de ação do inimigo. Que a minha irmã peça as coisas aos seus guias espirituais e eles estejam impedidos de dar a ela o que ela está clamando. Passadas algumas semanas, a irmã do pastor ligou para ele e disse assim: mano, por favor, para de orar por mim, porque eu sei que é você. Mas por que você está dizendo isso? Porque na sexta-feira, lá no centro, na sessão, o guia falou: não posso fazer nada por você, porque alguém está orando para eu não ter poder de lhe atender. Irmão, peça a Deus o assunto da súplica. Eu vou orar como pelo pecador? Nós vamos sair em comitiva, vamos ganhar a rua, vamos levar a Bíblia para cada casa, vai de bicicleta, vai para os caminhoneiros, o que for. Senhor, o que eu tenho que orar para esse evento? Que quem sabe que a igreja vai encarar lá é Deus, irmão, não somos nós. A gente está aqui pronto para a batalha. Deus é que sabe o detalhe dessa guerra. Senhor, a igreja vai sair essa semana, dia 28 de maio, vai ter uma mobilização. O que eu tenho que orar? Dobra o joelho e ora. E clama, intercede. É assim que Deus vai dar a vitória para ganhar as almas aqui e em qualquer lugar onde nós estivermos. É difícil falar para o indiferente, mas existem as pessoas interessadas, é outro grupo, e que não conhece o caminho. Está interessado, mas não conhece. Esse precisa ser levado ao arrependimento dos seus pecados. Os homens precisam se arrepender, precisam lamentar sobre os seus erros. Jesus chorou por causa dos pecados cometidos por outras pessoas. Certamente nós devemos chorar pelos nossos pecados e pelos pecados por aqueles que nos levaram a conhecer ao Senhor Jesus. O verdadeiro arrependimento envolve confissão de pecados. Então existem as pessoas interessadas, mas elas estão perdidas, não sabem o que fazer, não sabem como se aproximar, elas desejam, mas elas não estão discernindo exatamente como devem proceder. Eu penso, irmão, que esse seja o grupo mais fácil. É aquele que está com o coração pronto. Você só precisa fazer a cega, só precisa colher. Seria bom se todos aqueles a quem formos falar de Jesus estivessem assim, né? Mas não é o fato. Esse é um grupo muito favorável para evangelizar, mas é um grupo muito diminuto, muito pequenininho. Mas esse grupo, apesar de toda a sede que tem, de toda a fome que tem, precisa ser trazido ao Senhor Jesus Cristo com urgência. Sabe por quê? Porque quem está com fome come qualquer coisa, não é verdade? Os irmãos já devem ter escutado, até dito aquele ditado: a fome é o melhor tempero, não é? Aí você vê alguém cuja alma está clamando, você não fala de Jesus,
vem alguém numa dessas igrejas torta, mal encaminhada na vida, pega a pessoa. Essa pessoa não será levada ao arrependimento, não será levada à confissão, não será levada a reconhecer a sua necessidade de Cristo. Irmãos, tem igreja que não está interessada em que as pessoas se arrependam. Eu já estive em contato com muitos pastores que me disseram deste jeito, como eu vou reproduzir para os irmãos: pastor Buna, se pregar a Bíblia, o povo não vem mais. Não, irmão, está errado, isso é pecado. O nome disso é apostasia. Só que essas igrejas estão se multiplicando de uma forma exponencial. Mas aqui nós haveremos de pregar a palavra do Senhor de maneira integral, porque o que era pecado continua a ser pecado. Tem uns doidos por aí que quando pregam dizem assim: porque a Bíblia é um livro de princípios. Negativo. A frase é bonitinha, né? Causa até outra. A Bíblia é livro de princípios. Irmão, princípio é coisa elástica. Princípio pode ser relativizado. Princípio pode ser mudado segundo o sabor do vento. A Bíblia é um livro de mandamentos. Pode ou não pode? Sim e não. Não tem zona cinzenta na palavra de Deus, não. E nós vamos pregar a palavra de Deus assim, preto no branco. A palavra de Deus é de ser pregada de forma integral. Ah, mas vai assustar o pecador. Não vai, porque se for para assustar o pecador, então a Bíblia é mentirosa, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus dá ao jovem mais entendimento do que aos seus mestres. Salmo 119, versículo 99. A palavra do Senhor não vai passar. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. A palavra do Senhor santifica. O Senhor Jesus orou pelos discípulos dizendo que: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. As Escrituras são dadas para a libertação do homem. Hebreus capítulo 4, no verso 12, nos diz: que versículo lindo e conhecido é este? Que a palavra é como espada, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir a intenção do coração do homem. A palavra do Senhor não assusta, a palavra do Senhor não repele, a palavra do Senhor não afugenta, a palavra liberta, a palavra renova, a palavra ressuscita, a palavra dá vida, a palavra traz alegria, a palavra arrebenta com as cadeias que prendem a alma. Prega a palavra, Timóteo. Foi o que Paulo disse, foi o que o Espírito Santo falou. Aí vamos nós tentar fazer a mensagem ser mais maleável, mais gostosinha, mais palatável. O Senhor Jesus está preocupado com isso? Não, irmãos, porque o pecado vai se manter pecado e vai manter-se aprisionando as pessoas todas as vezes que a gente tentar dar uma relaxada, uma amenizada nas coisas. O diabo não ameniza nada. O diabo não tem uma pregaçãozinha que vai amenizando, pelo contrário, a mensagem dele está cada vez mais explícita e pior. Por que a igreja vai se envergonhar do Evangelho? Aleluia. Prega a palavra do jeito como ela é. Esta é uma palavra de mandamentos. Isso não pode, isso não pode, isso aqui pode, isso faça, isso não faça. Um dos rapazes disse ontem aqui: pecado não é apenas fazer o que a Bíblia proíbe, é deixar de fazer o que ela manda. Essa é a essência da palavra de Deus. A palavra é mandamento, não é princípio. A palavra é ordem, não é conceito. A palavra não precisa de atualização, ela é atual. É a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, como último grupo, nós precisamos compreender o desviado. E acho que falar com o desviado é tão difícil quanto falar com o indiferente. E você precisa, por primeira medida, compreender por que o desviado saiu da igreja. Aí essa é aquela hora que o espelho é virado contra nós, né? Aí a gente descobre que a igreja poderia ser amável, não é. A igreja poderia ser afável e não é. Que a igreja poderia contemplar as necessidades e as carências dos nossos irmãos na fé, mas não faz. A gente acha que todo mundo é rico que nem nós. Todo mundo tem dinheiro igual a gente tem. Mas a verdade é que a palavra de Deus exige de nós atenção
aos domésticos da fé. A palavra de Deus exige de nós que nós formemos discípulos. Eu gostaria de sugerir a você que estudasse com muito detalhe, com muito amor e atenção, a relação entre 3 homens: Paulo, Barnabé e João Marcos. Na primeira viagem missionária, Paulo saiu acompanhando Barnabé e João Marcos foi junto. Todo mundo sabe a história. No meio do caminho, João Marcos amarelou, né? Não vou. Tem gente que diz que João Marcos estava com muito medo porque eles iam passar por uma região na Alta Galácia, onde era muito comum que as pessoas morressem de doenças como malária, por exemplo. Era uma região um pouco alagadiça. João Marcos resolveu voltar. Outros dizem que não era nada disso, era medo mesmo de morrer pela perseguição do Império Romano. Eu acho que a coisa era mais por aí. Sei que João Marcos voltou para o colo da mamãe. E houve grande contenda, a Bíblia diz não pequena, entre Barnabé e Paulo por causa de João Marcos. No final, Barnabé voltou acompanhando o seu parente, o seu sobrinho, que era João Marcos. Então, vamos lá, leva você para casa. Mas alguma coisa aconteceu que 20 anos depois, na carta de despedida de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim: e me traz a João Marcos, que me é útil para o meu ministério. Algo mudou em Paulo e em João Marcos. Paulo resolveu mudar de opinião com relação ao garoto, né? Mas por quê? Porque João Marcos foi acompanhado, discipulado, ensinado, doutrinado, fortalecido por Barnabé. Isso fosse feito em larga escala, acho que a gente ia ter um alto número de desviados na igreja. Acompanhar, discipular, doutrinar, cuidar, acolher. Nem todo mundo é super-homem, pessoal. Alguns de nós somos fracos. Alguns de nós temos medo. Alguns de nós temos imperfeições. Mas aqueles que são fortes, quando surpreenderem aos seus irmãos mais fracos e indelidos, devem acolher, orientar, repreender, não é passar a mão na cabeça, não. Repreender. É o que o próprio apóstolo Paulo ensina. E esse é o sentido de discipulado. E isso acontece por convivência. A melhor escola teológica do mundo, tirando a do Senhor Jesus e os 12 apóstolos, aconteceu em Antioquia, por volta do século V da era cristã. Essa escola, ao longo de sua história, formou 800 alunos só. Para uma escola é pouco. 800 alunos, lá pela idade já passaram 360 mil. Essa escola só formou 800. Mas por que ela era conhecida como a melhor escola teológica da história do cristianismo? Porque ela tinha uma característica: os professores não eram professores, os professores discipulavam os alunos. A base curricular dessa escola era a convivência, a integração entre os alunos e os professores. Então, mais do que matéria, eles aprendiam o exemplo. E é isso que fortalece, é isso que solidifica, é isso que nos confirma na fé em Cristo Jesus. Estes grupos todos estão, irmãos, para serem ganhados para o Senhor Jesus Cristo. O instrumento somos nós. As estratégias estão aí. O recurso é a igreja. E a principal ferramenta é a palavra de Deus. Os meus irmãos estão abraçando, chamando para si a principal e a maior de todas as responsabilidades da igreja: ganhar almas. Meus irmãos, prepare-se. Conforme ontem oramos ao final da mensagem, não lhe será fácil. Haverá dias em que estaremos juntos aqui e vamos até rir, mas há dias em que os irmãos vão ver a carranca feia do diabo. O diabo não quer perder. Ele já perdeu, ele não quer perder mais. E ele vai resistir contra a igreja tanto quanto puder. A boa notícia é que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. E a notícia melhor ainda é que toda vez que a gente cita esse versículo, tem-se a impressão de que estamos falando
do inferno atacando a igreja, né? Mas, irmão, porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de quê? De defesa. Eu nunca vi ninguém bater em ninguém com uma porta. Você já viu? Eu nunca vi. Eu já vi bater a porta na cara dos outros, mas pegar a porta não, eu nunca vi. Então, quando Cristo disse que as portas não prevalecerão contra a igreja, não é que o inferno vai tentar atacar a igreja e vai perder. É que quando a igreja se levantar contra o inferno, ela vai ganhar. Saia da passividade e comece a ser ativo no reino espiritual. É hora de entender, quando você marchar em direção ao diabo, ele foge. A Bíblia manda que nós corramos do pecado. Foge, Timóteo, foge das paixões da carne. Mas a mesma Bíblia também diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para cima dele, igreja. Vamos marchar, porque a terra é do Senhor, o mundo é de meu Deus, as almas pertencem ao Criador. É hora de trazê-las ao conhecimento de Cristo e da verdade. Feche seus olhos, está sentado mesmo como estamos, e vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta manhã de ensino, de meditação da Tua Palavra. E eu quero pedir-te, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por todos os meus irmãos que estão aqui, a começar daquele, ó Senhor, que de todos reputa ser o menor, e daqueles, ó Pai, que pensam se estar em condição de liderar e conduzir o Teu povo, do maior ao menor, daquele, ó Senhor, que tem no seu coração coragem e daquele que tem medo, daquele que em seu coração tem ousadia, mas também do que tem timidez. Por todos os que estamos aqui hoje, ó Pai, nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus, dispensa-nos o Teu Espírito Santo, numa porção dobrada, numa porção confirmada, forte, que nos fortaleça, para que nós possamos agir, ganhando as almas para o Senhor Jesus Cristo. Enche-nos da impetuosidade necessária, da coragem necessária, de toda a ousadia que vem do céu, que vem do alto, e que coloca em nossa boca a palavra certa, na hora certa, para a alma que precisa de Ti, em nome de Jesus. Meu Senhor, eu te peço que eu possa ouvir, mesmo que longe, Senhor, os testemunhos de vitória das almas que forem acrescentadas a este lugar, porque a Tua palavra diz: todos os dias o Senhor acrescentava à igreja as almas dos que se haveriam de salvar. Salva nessa cidade, Senhor. Salva nesta cidade, ó Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Salva almas neste lugar, para a glória do Teu nome, para a alegria do Teu povo, para o crescimento do Teu reino. Salva almas aqui, nós assim te pedimos, suplicantes, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.